Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi e esse é o nosso vídeo da semana, já que nós fizemos um trato semana passada de sair do baixo astral, né? E recomeçar, se estimular. E foi muito legal, tive um feedback muito bom de todo mundo, fiquei contente. E aí nesse vídeo dessa semana eu vim confirmar. Você se arrumou? Você arrumou sua nova meta? Você comprou seus cadernos novos? Você mudou de cursinho? O que, que você fez para se estimular? O que, que você pegou para você daquele meu último vídeo? Bom, quando o feedback é muito bom, eu fico super feliz. Então eu vim falar mais um pouquinho com vocês essa semana para a gente fazer mais algumas reflexões e a gente sair de qualquer tipo de ciclo de negatividade, de ciclo de reprovação, tudo bem? E para a gente alcançar a meta, não quero falar palavras negativas não, eu quero falar palavras positivas. Como que a gente vai fazer para a gente alcançar a nossa meta? O que a gente vai mudar? Como que a gente vai proceder? Bom, o primeiro ponto que eu vim conversar com vocês hoje é sobre responsabilidade. A gente sempre fala sobre responsabilidade um pouquinho, mas hoje eu vou ficar na responsabilidade bastante tempo, tá? Por quê? Porque quando a gente é reprovado na OAB, a gente normalmente culpa fatores externos, né? Ou alguém. Então a gente culpa, ai, fulano não deixou eu estudar, nossa, meus pais muito difícil, sabe? Não consigo estudar em casa. Ou o cursinho muito ruim, muito fraco, nossa, nem me deu tudo que eu precisava. O professor errou, já ouvi muito isso. Ou então, né, a OAB. A OAB, ela é mercenária, a OAB só quer dinheiro, a OAB faz tudo pra ferrar a gente, essa prova da OAB é impossível. É mais ou menos isso, né? Mas, enfim, a gente culpa sempre fatores externos, eu falei um pouquinho no meu último vídeo sobre isso, a gente culpa fatores externos que a gente não tem poder, mas aí a gente fica tranquilo, porque afinal de contas nós estamos culpando alguém tão grande ou tão poderoso que eu não posso fazer nada contra. E o que, que acontece? Mesmo que seja injusto, gente, esses fatores externos, como é a OAB, que eu sei, todo mundo fica, poxa, que sacanagem, vejo tantos alunos estudando e não conseguem passar. Por mais injusto que seja, a autorresponsabilidade é necessária. Porque senão eu sempre vou depositar minha frustração ou o meu pouco desempenho ou o meu desempenho insuficiente no exame de ordem em algo, em alguém. E aí eu vou ter uma justificativa. E aí o meu cérebro fica bonzinho, ele fica tranquilinho, porque tem uma justificativa. E isso não é legal. Reprovar faz parte, pode acontecer. Agora, se você vem de reprovações, a gente precisa pensar muito nessa autorresponsabilidade. Porque veja, gente, se você é dono da sua vida e você está responsabilizando alguém ou algo, você tem o poder de tirar esse alguém ou algo do seu caminho para que você chegue no êxito. Tudo bem? Se eu continuo culpando algo ou alguém, eu sempre vou ficar estagnado, porque eu vou ficar desanimado, tá? Eu vou ficar triste, eu vou me sentir impotente e aí eu vou continuar nesse mesmo ciclo. E pior, né? Quando eu tiro a responsabilidade de mim, eu me vitimizo, eu viro vítima. Então a gente vai fazer alguns tratos essa semana. Primeiro trato, autorresponsabilidade. É tipo virar herói mesmo, tá? É pegar as rédeas da sua vida, olhar esses pontos que você acha que estão te prejudicando ou não deixando você ter êxito, enfrentá-los e superá-los e decidir primeiro a superação, para com o estudo, o treinamento você supere. Segundo ponto é a reclamação. Sabe que quando a gente começa a não conseguir algo que a gente quer muito, como passar no exame de ordem, a gente começa a reclamar demais, né? E tem tudo a ver a autorresponsabilidade com reclamação. Reclama de tudo, né? Eu acho até engraçado, eu acho muito louco, porque eu sou professora, sabe que eu tenho alunos que dão aula pra mim, é incrível isso, um negócio assim espetacular. Você reclama que o professor não sabe nada, você reclama da caneta, você reclama que o ar tá muito frio, você reclama que a prova tá muito extensa e você fica reclamando, 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 reclamando. Sabe o que acontece quando a gente reclama demais? A reclamação vira um hábito. Isso.
A reclamação vira um hábito e dentro do seu cérebro você registra essa reclamação, esse padrão de reclamação. E você faz o quê? Continua reclamando. Claro, porque quanto mais você reclama e vira um padrão e vira até uma crença, reclamar é normal. E eu falo muito de reclamação porque eu conheço gente que tem pais que reclamam muito e tenho amigos que reclamam pra caramba também. No começo pode parecer engraçadinho, mas aquilo vira um vício mesmo. Meus pais, por exemplo, reclamam muito, eles reclamam de qualquer coisa. Nada tá bom. E se a gente vira o cara que nada tá bom, né, a pessoa vira insatisfeita. Então você tá sempre infeliz, triste, deprimido, insatisfeito. Porque se o café tá quente demais, tá frio demais. Não tem meio termo. E aí, gente? E aí, sabe o que o teu cérebro faz quando você reclama muito? Ele começa a ser seletivo para coisas que você reclama. Então você começa a prestar atenção, o teu foco é prestar atenção em coisas que te incomodam. E aí você sempre olha algo que te incomoda, que acaba, né, confirmando a crença que você tem daquela tua reclamação. Reclama de tudo e tudo fica cada vez pior. Você chama a reclamação por conta dessa questão seletiva cerebral, porque você precisa reclamar de alguma coisa, já que nada tem que estar bom para você. Bom, as questões de... Terceira questão, né, são as questões da gente estar presa ao passado. E é muito duro na OAB porque a gente tem frustrações, tem gente que vem aqui comigo, normalmente o pessoal me procura na quinta prova, sexta prova. E aí você marca, você registra também no seu cérebro como foi as provas passadas. E quando você registra como foi as provas passadas, você faz com que a próxima prova seja igual à passada. Porque você não vira o disco, você não vira a página, você não muda de lado. Então você está sempre puxando o passado. E o passado é algo que é feito para a gente aprender, tá, gente? É feito para a gente refletir, mas ele não é feito para a gente reviver o tempo inteiro. Porque senão ele fica vivo. E a gente não quer passado vivo, a gente quer presente vivo, para que a gente alcance o futuro. Se eu for sempre me angustiar e rememorar o que já passou, né, que é o ressentir, que eu já falei bastante para vocês, eu vou sofrer e vou entrar nessa espiral que eu falei semana passada de sofrimento, de negatividade, de habitualidade e de seletivamente chamar coisas que não são legais. Nesse sentido, eu viro vítima e começo a me sabotar. Me saboto. Sabe o que eu vou contar pra vocês? Um negócio muito legal e difícil da gente identificar. Sabia que às vezes a gente tem medo de mudar? A mudança, gente, que eu boto como quarto ponto aí, ela é estritamente necessária. Se você continua, é a frase, né? Se você continua fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, você terá os mesmos resultados. Então, se você está estudando de um jeito que já não deu certo para o exame de ordem, você precisa mudar algo, tem que mudar algo. Alguma pecinha tem que mudar. Porque senão, se o seu resultado já foi reprovação, ele continuará sendo reprovação. Não se engane, tá? Nesse sentido, gente, às vezes, sabia que a gente não muda as coisas, nosso subconsciente não muda porque ele está acostumado com aquilo que ele já sabe o que é? Eu vou te dar um exemplo, que eu tenho muito aqui no treinador. Eu tenho muitas pessoas aqui no treinador, veja se você identifica, que tem tudo, tá? E eu tava falando ontem com uma amiga minha no jantar sobre isso. A família proporcionou tudo, a pessoa pode estudar exclusivamente, ela não é pressionada a trabalhar. Tem um pai, uma mãe, uma família que ajuda, ou um marido. E aí ela não passa na OAB. E sabe o que tem por trás disso muitas vezes? Estar estudando para a OAB é segurança. Porque quando eu passar na OAB e me tornar advogado, eu vou ter responsabilidade e vou ter que caminhar com as minhas próprias pernas. Então talvez você não saiba e não perceba, porque isso está no seu subconsciente. Mas você muitas vezes fica no mesmo lugar por comodismo, porque você já sabe o que é aquilo, aquela sensação, por mais triste que seja.
Então você já sabe como é ir no cursinho de manhã, aí depois você almoça com seus amigos que você já está acostumado, aí depois você vai para a sala de estudos, depois você volta para casa e fica nesse batidão, batidão, batidão. Por mais horrível que o seu racional veja que é triste, o seu irracional fala: "Ah, tá bom assim, tá tranquilo". É isso. A gente, lá no Hoffman, que eu sempre indico para vocês verem os vídeos da professora Heloísa Capella, do processo Hoffman, quem tiver a oportunidade tem que fazer, porque, meu, é simplesmente genial. Ela sempre conta, né? Ela fala assim, ó, quando eu tô com a mão na chapa quente e me queima na hora que eu encosto, eu tiro. É um movimento rápido. Agora, quando eu tô com a mão na merda, quentinha, sabe? Eu não tiro. Porque aquilo, por mais tristeza que ela me dê, que aquela situação me dê, não é tão grave como uma chapa quente que eu tenho que tirar. Então você precisa ver se você está acostumado com isso. Se é isso que você trouxe para você, colocou na sua vida, estagnou ali e precisa me remodelar, tá bom? Bom, a reclamação, vamos fazer o acordo de não reclamar, parar de reclamar. A reclamação, ela só traz coisas negativas para sua vida. Você sabia que ela solta hormônio ruim para você, como o cortisol, que é o hormônio do estresse? E se ela vira um ciclo e faz você reclamar mais ainda, por que você vai continuar fazendo isso? Então, reclamação, a gente vai pensar muito bem essa semana. Outro ponto, acho que nós estamos no quinto ou no sexto, não sei mais, é o perdão. Eu sempre falo do perdão e eu queria esclarecer algumas coisas aqui, porque eu recebi umas mensagens falando assim: ah, não, Gisele, uma pessoa me prejudicou, mas eu vou ter que ir lá pedir perdão para ela? Como assim? Ou eu prejudiquei alguém faz muito tempo e eu vou ter que ir lá pedir perdão? Não, gente. Perdão não é isso que vocês estão falando. Perdão, na verdade, é uma super atitude de inteligência. Por quê? Porque você faz uma limpeza em você mesmo, tá? Das cargas, principalmente emocionais, que você carrega e te fazem mal. É uma limpeza. Isso é uma limpeza você com você. Você não precisa ir atrás de ninguém para pedir perdão, tá? Não precisa passar por esse constrangimento, não precisa voltar à amizade, muito pelo contrário, o perdão ele serve para você limpar emoções, até que você possa ver essa pessoa que te machucou ou essa situação e aquilo não te cause nada, não te cause nenhum sentimento de tristeza. Então o perdão é algo inteligente, inteligente mesmo, tá? Porque você se libera desse vínculo que é feito na hora que você tem raiva, que você tem ressentimento, que você tem mágoa, né? Que você passou por uma coisa muito ruim. E por mais injusto que possa parecer, gente, ah, mas não vou perdoar ninguém, quero ir pro inferno. Gente, não perdoe, não faça pelo outro, faça por você. Você tem que fazer por você. Para que aquela coisa, situação ou pessoa simplesmente passe pela sua vida com tranquilidade, sabe? Porque não significa mais nada, porque você não permite mais que aquilo te faça mal. Eu sempre falo aqui no treinador, né, que é muito injusto, seria muito injusto se as pessoas que te maltrataram ficassem sempre felizes, né, na vidinha delas, como já aconteceu comigo, e você, que foi o prejudicado, ficasse triste, né, sofrendo com depressão, mal, não passando na OAB, por exemplo. Olha que loucura. Não é muito injusto? Você vai permitir isso na sua vida? Vai ficar todo mundo te ferra, ou as situações te ferram, e você vai ficar sofrendo. Não, tem que, ó, sacode a poeira e dá a volta por cima, gente. Que isso te impulsione, mas você faça o perdão. Eu sempre falo, e vou repetir do Ho Oponopono aqui, que você encontra no YouTube com muita facilidade. E também eu tô falando da técnica do EFT, né? Que é Emotional Freedom Technique, uma coisa assim. Eu falei para vocês procurarem esse EFT, tá? Que na verdade são pontinhos que você vai ativar falando frases positivas, principalmente falando frases que você se aceita, e assim as coisas funcionam. Os pontinhos são o pontinho do karatê, pontinho em cima da cabeça, pontinho na têmpora, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo do queixo, na clavícula, perto da clavícula e embaixo do sovaco. Axila. Gisele, sovaco melhor, né? Axila. Olha como que faz o EFT, é muito legal. Deixa eu ver se eu coloquei até a frase deles aqui.
Daqui a pouco eu vou achar e a gente até pode fazer um pouquinho, tá? De ativar esses pontinhos que são muito legais e fazem milagres na sua vida. Próximo ponto, acredito que seja o sexto, é falar de agradecimento. Olha que legal, a gente falou de reclamação e agora a gente vai falar de agradecimento. Exatamente o mesmo efeito. Assim como a reclamação atrai reclamação e a sua memória fica procurando por reclamação e ainda agrava esse comportamento, no agradecimento você reconhece o que você já tem, agradece o que você já tem e puxa coisas para ser mais grato. E o seu cérebro fica nessa memória seletiva de pedir agradecimento. Outro ponto, acho que estamos no sétimo, a gente falou um pouquinho semana passada, é eliminar as crenças limitantes, né? Eu escrevi umas crenças hoje para vocês. As crenças limitantes são aquelas que são contrárias à sua prosperidade. E você não necessariamente fez essas crenças. Provavelmente você ouviu essas crenças de alguém. E você pegou para si aquilo. E aquilo virou uma verdade. E isso é grave, né? Quando algo vira uma verdade. Principalmente quando uma mentira vira uma verdade. Então, crenças da OAB é assim. Negativas sobre a OAB. Crenças negativas sobre o advogado. Crenças negativas sobre a prova. Tá? Sentimento de não merecimento. Eu não mereço ser advogado, né? Eu não mereço. Sentimento de falta de capacidade. Sentimento de abandono também, tá? Porque eu tenho casos que são a grande maioria, que às vezes eu tive um caso de um aluno até que era de Recife e ele morreu, né? Ele começou o treinamento comigo e era um bom aluno na faculdade e ele disse pra mim assim, ele é uma das histórias que se repetem, que toda a classe dele passou na OAB e ele não, e ele era um bom aluno, então ele não entendia por quê. E isso dava um sentimento de abandono, ele se sentia humilhado, ele se sentia triste, ele disse que ele muitas vezes não ia nas festas, não saía de casa, não ia nos churrascos, pra ele não ter que falar que ele não passou na OAB porque iam perguntar. E como que a gente resolve tudo, oitavo? Ação. Ação é o que a gente precisa, movimento. Tava falando com uma amiga minha agora sobre isso, né? Movimento é muito importante na nossa vida, por isso que muitas vezes ou sempre, eu peço para vocês trocarem. E eu fiquei pensando sobre isso essa tarde, quando eu estava fazendo essa pauta. Veja, gente, movimento é muito legal. Às vezes, o curso online não te dá esse movimento. Se você está fazendo curso online e ele não está conseguindo te prender, porque ele não tem alguém que te puxe, ou os professores de alguma forma não puxam você, isso não é culpa dos professores, isso não é culpa de ninguém, tá? Simplesmente a metodologia não está funcionando. Vejam, às vezes o presencial é uma boa, às vezes sair de casa é uma boa. Mesmo que você veja um curso online, sair de casa para assistir o vídeo. Então, por exemplo, eu vou na biblioteca da faculdade toda tal hora, todo dia, assistir a aula do cursinho. Então, assim, esse movimento, sair da estagnação, é muito importante. Eu vejo aqui, eu tenho até um caso, acho que eu já contei pra vocês de uma amiga minha de infância que estava desempregada e eu comecei a trazer ela aqui pro escritório do treinador. Em menos de 3 semanas, assim, uma coisa incrível, a menina estava empregada de novo. Por quê? Porque ela não estava em casa, porque ela não estava no buraco, né? Ela não estava lá escondida, ela não estava lá estagnada, ela estava em movimento. Então, você em movimento, as coisas acontecem. Bom, hoje eu também falei com uma pessoa sobre isso, porque assim, quando a gente fala de movimento, a gente precisa acreditar no movimento positivo, fazendo coisas positivas, né? Como a gente tá falando, agradecimento, perdão e deixando as coisas negativas. Negatividade, reclamação, tá? Fazer a mesma coisa, insistir no mesmo erro. E nesse sentido, me pergunto assim, Gi, mas tudo na vida tem planejamento, né? Chegam muito desesperados aqui pra mim, até porque eu sou uma treinadora. Não, gente, tem coisas na vida que não tem planejamento. Até porque tem coisas na vida que a gente não controla, a gente não tem controle sobre ela. Então, eu preciso que você mude o seu comportamento para que as coisas que venham acontecer agora, fluir agora, venham num sentido positivo. Então, assim, se você começa a mudar seu comportamento, vai vir o professor certo para você, vai vir o cursinho certo para você, vai vir a prova certa para você, que não tem nem isso que todo mundo fala, né? A prova do fim do ano é mais difícil, ou a prova do meio do ano é mais difícil. Toda vez esse blá 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 é uma bobagem. Então, quando você muda o seu comportamento, as coisas vão vir a você. E não precisa estar no script, tá? Treinar não é só script, horário de estudo, meta de estudo, livro de estudo, não. A gente às vezes tem que deixar a coisa correr porque as coisas boas vão chegar até você, tá bom? Bom,
É importante quando a gente fala de negatividade, de fazer frases positivas, afirmativas, tá? Eu sempre digo assim, quando você fala algo negativo, você fala algo positivo em cima, 3 palavras que sejam. E as frases são importantes, como um mantra, que a gente não tem o mantra da aprovação do treinador AB, eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Esse é o nosso mantra já desde que o mundo é mundo. Aí eu fiz uns outros aqui hoje para vocês, ó. A cada dia eu estudo melhor, a cada dia as matérias estão mais claras em minha mente, a cada dia eu faço as provas da OAB e meu ponto sobe. A cada dia eu gravo mais informações das aulas do exame de ordem. A cada dia eu estou mais tranquilo, eu durmo melhor. A cada dia eu entendo melhor a prova da OAB. A cada dia eu tenho mais segurança. Tudo bem? Você, nessas informações positivas, você já pode fazer o EFT se você quiser, para entrar na sua cabeça, tudo bem? Sem problemas. Já falei dos pontinhos para vocês e ponto. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, te fazer o último convite. E aí, o que você mudou dessa semana para a semana passada? Algumas pessoas me escreveram falando assim, Gi, eu não tenho como mudar tudo, não tô sem grana. Ok, sem problemas, mas algo você precisa mudar, tá? Então assim, não vai mudar todos os livros, mas vai mudar os cadernos, mas vai mudar as canetas, vai mudar a sua mesa de lugar. Então assim, o que você vai fazer ou fez essa semana para mudar? Eu fiquei muito feliz com o vídeo de semana passada, porque quando eu falei para vocês que vocês tinham que cuidar de vocês, os feedbacks que eu tive foram maravilhosos. Eu tive um rapaz, que homem é mais difícil de se manifestar assim, falando assim, Gi, fazia 3 semanas que eu não cortava a barba, não fazia barba. Então, eu também queria muito saber o que você fez de carinho em você essa semana. O que você decidiu? Você vai nadar, vai dançar, uma vez por semana, 2 vezes? Quanto tempo? O que você modificou? Sabe, gente, às vezes na vida parece que não tem saída. Parece que a gente tá num beco mesmo, sem saída. Mas existe um herói. E esse herói, e o único herói, é você. E não adianta a gente botar a culpa em ninguém, e nem achar fatores externos, e nem reclamar, e nem ficar parado. Se parte da gente, e a gente tem tanta força para ajudar os outros, por que a gente não tem força para se ajudar? Então, eu vou deixar esse pensamento para você. Você é o herói da sua vida. E quando você mudar, tudo vai mudar à sua volta. As pessoas vão mudar. E até aquelas que você ajudava, que era a Madre Teresa, né? Aquela que você ajudava e se frustrava porque a pessoa passava na OAB e você não. Até essas pessoas vão te reconhecer diferente. E você vai poder ajudar todo mundo. Mas assim que você conseguir se ajudar primeiro. Não é estranho a gente ser a maior vítima, mas o nosso maior algoz? O que você escolhe? Você escolhe fazer bem para você mesmo? Ou você escolhe fazer mal? Vamos mudar essa semana então? Eu deixo meu beijo para vocês, tá bom? Eu espero todos os comentários. Se você tá vendo pelo Periscope, muito obrigada por assistir. Se você tá vendo pelo YouTube, deixa seu comentário aí embaixo, tá? E dá um like para fazer nosso canal crescer. Um grande beijo para vocês da professora Gisele. Não esqueçam de me seguir no www.treinadoroab.com.br. Tchau, tchau!